Falem, meus caros, espero que todos estejam muito bem, que tenham tido um ótimo início de ano e que seja para todos nós, né, um 2026 muito promissor, muito agradável e muito próspero. Muito bem, neste vídeo eu vou abordar um tema que não tem muito a ver com o meu canal, porque neste canal do YouTube geralmente eu trato de assuntos mais direcionados à literatura, à psicanálise e tudo mais, embora este assunto tenha alguma relação, né, com a psicanálise e com a nossa psique. O assunto de hoje que eu gostaria de tratar é Saturno. Sim, Saturno e os ciclos da vida. Para quem não sabe, eu tenho uma página no Instagram sobre astrologia, chama-se Sirius Astrologia, da qual uma amiga e aluna minha tinha feito para ela e depois ela me passou essa página para que eu então a administrasse e atuasse ali, né, também fazendo mapas e tudo mais. Muito bem, como este é um vídeo para o público em geral, né, não é um vídeo exatamente direcionado para astrólogos ou para especialistas ou para estudiosos, eu vou tentar ser o mais simples, né, e superficial possível, né, para tentar não adentrar em assuntos muito complexos da astrologia. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte: eu não vou abordar aqui o planeta Saturno nas casas e nos signos, tá certo? Porque isso demandaria muito tempo, né? Demandaria uma análise muito maior, de muitas horas de conversação, e eu não disponho disso e também não é meu interesse aqui. Se você tem interesse, tá, em ler sobre Saturno nas casas e nos signos e seus aspectos também com outros planetas, tá? Eu sugiro este livro aqui, chamado Saturno, é um nome bastante sugestivo, não é? Escrito pela Liz Green. Quando eu comprei este livro, eu comprei usado, ele estava esgotado, e era um livro bastante raro. Hoje, pelo que eu sei, não me interessa mais comprá-lo, uma vez que já o tenho, mas pelo que estou sabendo, ele foi reeditado, né? Ele foi feita uma nova edição, um relançamento dessa obra, até mais robusta, se eu não me engano, também com algumas análises do planeta Júpiter, tá certo? Então é a indicação aí para quem deseja realmente se aprofundar no planeta Saturno, este livro da Liz Green, que é uma das maiores astrólogas de todos os tempos, pelo menos do período moderno, né, contemporâneo, digamos, e do qual ela destrincha muito mais do que eu farei aqui sobre este planeta que é tão importante na nossa vida, tá certo? Então, muito bem, então vamos falar sobre Saturno primeiro, quais são suas características, né, o que ele cuida na nossa vida, e depois falaremos sobre os ciclos de Saturno que são tão importantes para nós, para nossa experiência, para nossa visão de mundo, para nossa percepção das coisas, tá bem? Bom, Saturno para a astrologia clássica, ele era considerado o último planeta do sistema solar. Por quê? Porque ele era o último planeta visível, né? Ou seja, o último planeta que nós víamos a olho nu e que ainda vemos, né? Para você conseguir observar Urano, Netuno e Plutão, que hoje já não é mais planeta, para astrologia ainda é, mas para astronomia não mais, você precisa de um telescópio, você precisa de algum tipo de aparelho, né? Para visualizar esses outros planetas, os planetas que a gente chama de planetas coletivos, planetas geracionais, tá? Embora Saturno e Júpiter sejam planetas geracionais também, eu já vou explicar por quê.
Então, ele era considerado o último planeta do sistema solar para astrologia clássica, e era o planeta mais obscuro também, o mais escuro que havia, porque justamente era o que estava mais longe. Né? Então, para a astrologia, a gente considera o Sol e a Lua como planetas, né? Aí, Mercúrio, Vênus, Marte, a Terra não, porque a Terra trata-se de uma astrologia geocêntrica, né? Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Depois, né, com a descoberta dos planetas exteriores, a gente então acrescentou, né, Urano, Netuno e Plutão a esses posicionamentos. Muito bem. Por Saturno ser o planeta mais externo e o mais obscuro, ele já não carrega uma significação para a astrologia clássica muito agradável. Né? Quando nós falamos em Saturno na astrologia clássica, nós temos dois planetas que são maléficos para a astrologia clássica, certo? O pequeno maléfico, que é Marte, e o grande maléfico, que é Saturno, tá? Essa denominação, né, essa característica de maléfico, é porque são planetas que regem assuntos delicados da nossa vida, né? Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes sobre Marte, mas Marte, por exemplo, rege ali problemas de saúde, ele rege a maneira como a gente reage às coisas, como a gente age violentamente, o tipo de violência no qual nós agimos, né? A questão da guerra, a questão dos conflitos externos e internos, etc, etc, tá? Não vou entrar aqui no assunto de Marte. Mas sim de Saturno. Saturno, ele era considerado o último planeta do sistema solar, já falei isso. E este fato, e também associando-se o fato de ele ser o mais obscuro, ele era considerado o planeta da morte, né? O planeta do fim. Bom, se nós formos pensar no nome, né, Saturno, que é o deus Cronos grego, ele é realmente o deus do tempo, né? É o deus que rege e governa o tempo. Foi um dos primeiros deuses, né? Que inclusive tinha por característica devorar os seus filhos. Né? Então isso faz muito sentido quando nós falamos de Saturno, porque realmente ele é um planeta que fala sobre vida e morte, né? Sobre os nossos estágios da vida, e ele nos fala do tempo. Né? Ele é uma medida de tempo. Muito bem. Saturno, ele rege dois signos na astrologia clássica. Ele rege Capricórnio e rege Aquário. Depois que Urano foi descoberto ali pela altura da Revolução Francesa, Urano virou o regente de Aquário. Mas antes disso, Saturno era seu regente. Muitos astrólogos consideram ainda Saturno como regente de Aquário, muitos desconsideram, muitos consideram ambos, ou seja, tanto Saturno quanto Urano são regentes de Aquário, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque Saturno, ele tem por características, tá? E agora características astrológicas, limites, restrições, delimitações de terras, né? Ele rege os lugares secos, ele rege a seca, ele rege os desertos, ele rege as montanhas, que é um assunto de Capricórnio, né? Desertos quentes ou frios, que é um assunto de Aquário. Ele rege tudo aquilo que é inerte, tá? As pedras, a areia, né? Aquilo que não tem movimento, aquilo que está parado, as rochas, as montanhas, tudo isso é assunto de Saturno. Saturno rege os ossos, não é? Que são a nossa estrutura, os nossos dentes, nosso cabelo,
e a nossa pele. Tudo aquilo que estrutura a nossa parte externa do corpo. Então, por exemplo, eu tô com a pele ressecada, ou então, né, eu tô com um problema ósseo, eu estou com problema nos dentes. Muito provavelmente você está vivendo um trânsito tenso de Saturno, né? Porque é um assunto que convém a ele. Então, ele é um planeta, do ponto de vista positivo, que nos dá ordem na vida. Ele organiza as coisas para nós. Enquanto Júpiter nos dá infinitas possibilidades, né? Infinitos benefícios, Saturno nos mostra que a vida não é assim, né? Saturno nos mostra que a vida sim tem limites, ela tem pontos aonde a gente não consegue ultrapassar, porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós não somos perfeitos. E muitas vezes, quando Saturno entra no nosso mapa por trânsito e nos causa algum tipo de malefício, na verdade ele está nos livrando de uma situação que poderia ser muito pior, tá certo? Então, ele não é um planeta assim tão negativo quanto se pensa. É claro que para uma pessoa que tem um mapa mais liberal, um mapa mais progressista, né? Um mapa mais aberto, com muito fogo, não é? Com muito ar, é natural que essa pessoa ela se sinta meio mal com Saturno, porque ele é um planeta de restrições, é um planeta de limites, e pessoas que têm ar e fogo forte no mapa são pessoas que realmente gostam de viver em liberdade, sem restrições, sem limitações. No entanto, todos nós nascemos com Saturno no mapa. Não tem escapatória. O ciclo de Saturno é de aproximadamente 28 anos, tá? 28, 30 anos, depende dos períodos de retrogradação ali. Ele é um planeta que fica retrógrado. A gente pensa tanto em Mercúrio retrógrado para cá, para lá, porque nós temos 3 Mercúrios retrógrados por ano. A verdade é que todos os planetas ficam retrógrados, com exceção do Sol e da Lua, né? Todos os demais ficam retrógrados, então quer dizer, alguns muito lentamente. Por exemplo, nós estamos vivendo no momento Netuno retrógrado, Urano retrógrado, há muitos meses, e a gente não percebe tanto porque são planetas exteriores. O que tornou o Mercúrio retrógrado essa moda, essa tendência de ser perigoso e não sei o que, porque ele acontece rapidamente, geralmente são 15, 20 dias, e ele acontece de 2 a 3 vezes no ano. No ano passado a gente teve 3, né, Mercúrios retrógrados, então, e ele é um planeta mais próximo do pessoal que nós temos, depois do Sol e da Lua. Então a gente tem muito contato com ele, principalmente quem é do signo de Virgem, do signo de Gêmeos, que são regidos por Mercúrio. Muito bem, o ciclo de Saturno é de 28 a 30 anos. Portanto, ele vai andar em cada casa, em cada signo, né, do nosso mapa astral, 2 anos e meio, mais ou menos, tá? Alguns astrólogos fazem uma conta um pouco mais simplificada de 2 anos, alguns de 3. Enfim, porque realmente, como Saturno é um planeta mais lento, né? E ele era o mais lento de todos os da astrologia clássica, porque ele demora 30 anos para dar uma volta no Sol, na nossa mandala, naturalmente ele era, por ser o mais lento, que media a nossa vida, tá certo? Então o que acontece? Quando nós falamos de Saturno no nosso mapa, né, a posição onde ele está, ou seja, a casa, o ângulo dessa casa, e sobretudo o signo que ele se encontra, ele vai falar de um determinado tema, um determinado setor da nossa vida, tá certo? Que é o que eu falei aqui sobre este livro da Liz Green. Né? Aqui você vai ter o Saturno, né, por exemplo, na casa 1, na casa 2, até na casa 12, o Saturno em Áries, até o Saturno em Peixes, né, que envolve toda a mandala do zodíaco. Mas, como eu disse, eu não vou abordar isso aqui. Como é que eu vou abordar esses ciclos de Saturno? Visto que todos nós temos Saturno no nosso mapa, em alguma casa, em algum ângulo, né? Em algum grau, perdão, em algum signo, tá? Apesar de
pessoalmente eles nos afetarem em um determinado setor, a cada certo período de tempo, do qual eu já vou falar, acontecem alguns ângulos no nosso mapa do Saturno em trânsito, do Saturno em movimento, do Saturno atual, tá? E esses ângulos, tá? Eu trouxe aqui os ângulos tensos apenas, porque eu sempre digo que os ângulos tensos são os que mais nos ensinam, tá bom? Eu já vou explicar também o que são esses ângulos tensos. Os ângulos benéficos, eles não nos ensinam muita coisa. Às vezes, sim, mas depende, tá certo? Depende da quantidade de planetas que você tem ali para formar o trânsito, né? Se há um número maior de planetas, menor, se está fazendo algum outro aspecto já natural, natal, do seu mapa natal, né? Se não, nem sempre. A maioria dos aspectos benéficos a gente nem sente, ou sente muito rapidamente, não é um aspecto que nos produz experiência. E em se tratando de Saturno, a experiência é tudo, né? A vivência, a experiência e aprender com os erros. Muitas vezes nós associamos Saturno como uma espécie de um grande professor, não é? Porque a cada 2 anos e meio, a cada 2 anos em média, né? 2 anos e meio, ele muda de signo. E a cada mudança desse signo, ele ingressa, né, no nosso mapa, ele vai escalando o nosso mapa e ele vai nos ensinando alguma coisa, certo? Muito bem. Nós temos 2 mapas. Nós temos o mapa natal, que é uma espécie de uma fotografia do mapa de quando nós nascemos. Ou seja, no dia tal, horário tal, na cidade tal, quando fulano de tal nasceu, o céu estava com essa configuração. Então, quando você entra lá num site gratuito, né, para fazer o seu mapa astral, o que ele vai pedir? Vai pedir data de nascimento, né, horário, quanto mais precisão, melhor, e local, tá certo? Porque dependendo da latitude e longitude, você vai ter uma diferença ali de ascendente, enfim. Então, quer dizer, você vai ter ali um mapa natal, ele vai abrir para você o mapa natal, que é o que a gente chama de mapa astral. Mas o que eu vou abordar aqui é o mapa natal parado com os trânsitos de Saturno, ou seja, a gente vai considerar só Saturno andando no mapa, a gente não vai considerar os outros planetas, todos os outros planetas andam, Sol, Lua, Mercúrio, até Plutão, todos eles andam. Mas aqui nós vamos considerar somente Saturno caminhando no nosso mapa em trânsito, por isso trânsito, ele está em movimento, tá? Muito bem. O primeiro momento de Saturno é a primeira conjunção. Não é que na verdade não é nenhuma conjunção. É quando nós nascemos. Tá certo? Ou seja, o camarada nasceu com Saturno na casa 1, ou seja, no ascendente, no signo de Áries. Tá? Na data tal. Muito bem. Este é o Saturno natal dele. Em Áries, na casa 1, sei lá, a 12 graus. Paciência. Se já está a 12 graus, é sinal de que já faz um tempo que Saturno está em Áries, né? Mais ou menos um ano e pouco, se ele não retrogradou e tal, aqui em condições ideais, se não houve retrogradação e tudo mais. Ele está mais ou menos um ano já caminhando no signo de Áries, está quase, né, indo para a segunda parte, está a 12 graus, né? Nós temos 30 graus em cada signo. Ele em breve vai, né, não tão breve assim, mas dentro de ali um ano e pouco, um ano e meio, ele vai entrar em Touro, tá? Então tá no meio do caminho ali, 12 graus, eu podia ter botado até 15 para facilitar a nossa conta. Esse camarada, ele vai do 0 aos 2 anos ficar, né, mais ou menos 2 anos, aqui as contas vão ser todas aproximadas, tá, gente? De 0 a 2 anos ele vai ficar com Saturno colado no Saturno dele, porque eu vou trabalhar aqui com uma distância, tá, para conjunção de 10 graus. Ou seja, se Saturno está colado, eu quero dizer que ele está numa distância de igual ou menor a 10 graus. Tá bem? Então isso é uma conjunção. A conjunção é o quê? É quando Saturno está colado a Saturno. O Saturno que o cara nasceu, que eu nasci, que você nasceu,
está colado no Saturno em trânsito, em movimento. Porque o meu Saturno vai ficar parado pro resto da minha vida, porque eu nasci ali naquele dia, né? Eu não nasci em 2, 3 dias, eu nasci em um dia, em um horário, em um local. Aquele Saturno ali, ele cristalizou, é uma foto. Eu sempre digo pros meus, né, pros meus clientes e pros meus alunos, ele ficou uma foto, né? Cristalizou ali. O que vai mudar é o Saturno em trânsito, o Saturno em movimento, tá bem? E esses primeiros 2 anos, eles são o quê? Eles são justamente o primeiro contato que a gente tem com o mundo. O primeiro contato que a gente tem com a nossa mãe, com o nosso pai, né, com os nossos familiares. E este é um momento muito importante para a construção. Ó, Saturno sempre fala de construção, edificação, organização, né? E também para a limitação do nosso mundo, porque veja, quando Saturno ali, essa primeira, né, esse primeiro momento que Saturno está colado, quando a gente acabou de nascer, ali até os 2 anos que ele está perto de nós, é justamente o período em que nós estamos completamente limitados. A gente não consegue comer sozinho, não é? A gente não consegue andar, a gente não consegue, né? Nem engatinhar sequer, um recém-nascido não consegue, ali pelos 2 anos e tal, começa, né, algum tipo de processo, algumas crianças até depois. Então, é um momento em que nós estamos totalmente limitados, porque nós somos um bebê, tá certo? Muito bem. Este Saturno, ele vai caminhar, ele vai passar por Áries, né, depois ele vai passar por Touro, depois, considerando aqui um mapa hipotético desse Saturno em Áries, né, na casa 1, no ascendente, a 12 graus. Ele vai passar por Touro, ele vai passar por Gêmeos. E ali, quando a criança estiver entre 7 a 9 anos, ele vai passar por Câncer. Não é? E ele vai formar o que a gente chama de a primeira quadratura. Tá? Entre os 7 e os 9 anos. O que é essa primeira quadratura? Quadratura é quando um planeta está fazendo 90 graus com outro planeta. No caso aqui, o Saturno natal dessa pessoa, em Áries, a 12 graus, né, na casa 1, está fazendo 90 graus de distância com o Saturno em trânsito em Câncer. Tá? Então, uma distância de 90 graus. As quadraturas, elas já falam de limitações. Tá certo? Naturalmente. Diferentemente das oposições que eu já vou chegar lá. As quadraturas, elas já são limitações naturais. Então, não são só necessariamente as quadraturas de Saturno. Qualquer quadratura, ela pode falar de limitações ou justamente o contrário, dependendo do planeta, de exageros, de extremos. Ela é um ângulo de extremos, porque ela é um ângulo reto, né? 90 graus. Então, é um ângulo de extremos, em que se puxa o máximo a situação. Então, pode ser isso para menos, pode ser para mais. Então, este fulano chega ali entre os 7 e os 9 anos e vai ter a primeira quadratura de Saturno. E é curioso, porque é justamente nesta idade que nós somos crianças, então já, 7, 9 anos, não somos mais um bebê. A gente já sabe o mundo que está ao nosso redor, a gente já conhece os nossos pais, a gente já sabe que a gente não pode falar com estranhos, a gente já sabe quem é estranho e quem não é estranho, a gente já tem um bom discernimento do mundo, né, entre os 7 e os 9 anos. A gente não tem o quê? Maturidade, né, porque nós temos 7, 9 anos e isso para Saturno é nada. Tá? Então, essa primeira quadratura, ela gera o que eu costumo chamar de uma microcrise. Primeiro porque é geralmente o período em que a gente está terminando de se alfabetizar, né? Em geral, as crianças elas se alfabetizam ali, começam a se alfabetizar com 5 anos e meio, 6 anos, até os 9 anos é o ideal para que essa criança esteja já, né, completamente alfabetizada. Então é um período em que geralmente a criança ela vai ser inserida num outro ambiente que é a escola, né? Geralmente com 6 anos, 5 anos e meio, eu acho que hoje a lei no Brasil é 6 anos e meio por aí.
Então ela vai começar a reconhecer uma outra parte do mundo, né, que é a escola, onde existem outros tipos de limites e restrições com os quais ela não estava acostumada até então. Então, por exemplo, você vai ter um professor, que é uma figura saturnina, né, uma figura mais velha, de autoridade, que vai limitar coisas com as quais você não estava acostumado, né, a se limitar. Por exemplo, você não vai poder sair andando pela sala de aula quando você quer. Você vai ter que pedir permissão para o professor. Você não vai poder ficar falando o tempo todo. Você vai ter que pedir permissão para o professor para falar, né? Ou seja, coisa que antes você não precisava pedir para ninguém para fazer, porque você em casa com seus pais, né, com seus irmãos, você não precisava pedir, né, para ir ao banheiro, para sair, para levantar, para falar até mesmo. Então é uma crise isso para a criança, porque ela sai de um mundo onde ela praticamente não tinha limitações, né, depois que ela aprendeu a andar, que ela aprendeu, né, a comer de garfo e faca, que ela aprendeu a fazer as necessidades e tudo mais, ela pensa, opa, este mundo aqui está perfeito, né, tudo que eu precisava. E aí então ela entra na escola. E ela pensa, mas porra, tirando o porra, né, ela pensa, mas não é como eu vivia, não era, né, tava tão divertido, eu só brincava, né, eu não precisava fazer mais nada, assistia desenho, hoje em dia, né, mexia no celular e tudo mais, meu tablet, e agora que é cheio de regras, é a primeira quadratura de Saturno. Então quer dizer, é o primeiro momento em que essa criança ela vai ver um mundo estruturado, um mundo onde há limites, onde há regras, onde há restrições, onde você não pode fazer tudo o que você quiser, onde você, se você fizer tudo o que você quiser, você vai ser punido de algum modo, né? Onde existe competitividade, onde existe uma pessoa que é superior a você, né? A qual você é subordinado e você tem que obedecer. Ah, Carlos, mas isso era assim com os meus pais. Sim, mas é uma subordinação diferente. Por quê? Porque os teus pais, ou quem quer que seja tenha criado você, era uma pessoa de autoridade apenas para você. E outra coisa, você conhecia essa pessoa de autoridade. Quando você chega numa escola, você que foi treinado para não falar com estranhos e não sei o que, você percebe que você vai ter uma pessoa superior a você, mais velha que você, que está assumindo o papel do seu pai e de sua mãe, né? Só que de forma muito mais severa. Entende? Porque ele não é o seu pai nem sua mãe, ou ela. Né? Ele é um professor, é uma outra figura de autoridade. E, portanto, isso vai ser um grande problema, né? Um grande baque. Então, esse é o primeiro, onde a gente começa a ver que o mundo ele é sistemático, ele é organizado, ele é estruturado. Né? Ele não é uma coisa fluida como a nossa infância, divertido, né? A alegria o tempo todo. Ele não é assim. Esse aqui é o primeiro, eu acho que é um dos momentos de Saturno mais importantes na nossa vida depois do retorno, que é o que eu já vou chegar lá, tá? Porque assim é o momento em que a gente percebe que o mundo ele é chato. Sim, senhores. A gente percebe entre os 7 e os 9 anos que o mundo é um pé no saco. Ele nos cobra, ele nos dá, ele inclusive nos dá retornos, né? Por meio das notas, por exemplo, da escola, né? Ou por conceitos, né? Que se eu desobedecer eu tenho que pagar ali algum tipo de, né? De punição, tenho que sofrer algum tipo de punição, de coerção. Então quer dizer, é um momento muito duro para a criança, né? Porque ela vai se desligar desse mundo ideal, da infância, e ela vai começar a perceber que o mundo é um sistema. Muito bem. Então, essa pessoa aqui, a que nós estamos falando, Saturno dela então passou por Câncer, fez essa quadratura com o Saturno natal dela, vai andar por Leão, vai fazer um trígono, que é um movimento bom, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, né? Ela vai começar a gostar da escola, e ela vai começar a gostar do que ela está vendo e do que está acontecendo ali, e ela vai começar a ser valorizada, não é? Ainda mais se Saturno estiver bem. Por exemplo, uma pessoa que tem um Saturno em Áries é uma pessoa que vai ter aí
uma grande capacidade de esforço, por exemplo. Né? Aliás, ela corre o risco, inclusive, de despender muito mais força do que o necessário para um determinado objetivo. Então não é difícil uma pessoa com Saturno em Áries, por exemplo, ser uma boa aluna, né? Porque, dependendo da casa, lógico. Porque aqui é tudo fictício, não tem nada real aqui, tá? Tudo generalizado, tá muito longe de uma leitura de mapa astral. Mas no geral, olhando por um Saturno em Áries, essa pessoa tem uma tendência a ser mais esforçada, tá bem? Então ela vai fazer ali o trígono com o Saturno passando por Leão. Trígono é 120 graus de distância, é um ângulo positivo. Vai passar pelo signo de Virgem, tudo muito bem. E aí ele vai entrar em Libra quando essa criança estiver entre os 14 e 16 anos. Né? Para quem trabalha com Saturno, os retornos de Saturno aos 30 anos, aos 15 anos. Tá? Mas aos 14 anos já dá para sentir que é a primeira oposição do Saturno em trânsito com o nosso Saturno do mapa natal, né? Entre os 14 e os 16 anos é quando a gente tem a primeira oposição entre esses Saturnos. Bom, a oposição é uma distância de 180 graus de um planeta a outro, tá certo? E é vista por muitos astrólogos como o ângulo mais negativo que existe. Eu não sei, eu particularmente acho que dependendo da conjunção, dependendo da quadratura, ela pode ser muito mais difícil do que uma oposição. Mas tudo bem, não vamos discutir isso aqui, vamos simplesmente aceitar que uma oposição é um movimento, é um ângulo, sim, com tendências bastante chatas, tá certo? Principalmente porque é entre Saturnos, né? Entre o Saturno do meu nascimento com o Saturno em trânsito. Então, quando eu estou ali entre os 14 e 16 anos, o Saturno vai fazer uma oposição, ele vai ficar completamente oposto do outro lado, né, do meu Saturno natal. E aqui nós vamos ter um momento de ruptura, né? As oposições, elas são grandes rupturas na nossa vida. E de aceitação também. Porque elas acabam criando em nós problemas tão profundos, tão complicados, que a gente vai acabar evoluindo com elas. Porque se você não resolver esse problema, isso vai acabar virando uma doença, seja ela física ou psicológica, né? Uma neurose, uma psicose, sei lá. Ela vai se manifestar. De algum modo, né, essa frustração, esse problema que você não resolveu, ele vai se manifestar. E quando a gente tem essa primeira oposição, né, entre os 14 e os 16 anos, é quando geralmente é apresentado para nós a casa e o signo onde esse Saturno está. Porque como é uma oposição, ele vai estar no signo oposto. Né? Ele vai estar no signo oposto ao signo do seu Saturno natal. E ele vai ativar aqueles problemas que estão no seu Saturno natal. Então vou dar um exemplo aqui. Mantendo o nosso exemplo do nosso camarada aqui com Saturno em Áries na 1 a 12 graus. Uma pessoa que tem Saturno em Áries, ela tem um problema grave de autoestima, ainda mais na casa 1, no ascendente. Né? Uma pessoa que ela não se vê bem, né? Ela é uma pessoa muito impulsiva, é uma pessoa que ela tem uma tendência até autodestrutiva com isso. Então, pensemos, né, num adolescente, que é uma fase já propícia, não é à toa, né, porque já é justamente ali a primeira oposição, em que essa pessoa começa a entrar num conflito com o mundo. Né? Todo aquele mundo estruturado ali que ela teve na primeira quadratura, ele começa a ficar maior. A pessoa começa a perceber que esse movimento de expansão ele não vai acabar por ali. Então, primeiro era a minha casa, né? Do 0 anos até os 7, 9 anos, era o meu lar. Né? Era o eu, na verdade. Era o eu. Depois é a escola. É a minha segunda infância. Né? É a primeira estrutura que me contempla, que é a escola. Ou a creche, enfim. Né? É aquele lugar ali que me mantém. Dos 14 aos 16 anos, isso se abrange de um modo enorme.
porque agora é o mundo, né? Não é mais a cidade, não é mais o estado, não é mais não é nem o país, é o mundo que eu habito. E ali se cria naturalmente, como é uma oposição entre o meu Saturno natal e o Saturno em trânsito, se cria uma rebelião. Por quê? Porque você vai ver que o mundo impõe limites, que a escola não impunha, que a sua casa não impunha, que na sua infância não tinha, que na sua época estudantil não tinha, né? Você vai começar a perceber, vai ter, né, ali geralmente os primeiros relacionamentos amorosos, vai ter as primeiras amizades, e você vai começar a perceber que você não está realmente sozinho no mundo e que as regras do mundo são diferentes das regras da sua casa e diferentes das regras da sua escola. Elas são muito mais abrangentes, elas são muito mais profundas. Aqui você começa realmente a se entender, porque aqui você já é mais maduro, já, né? A adolescência é uma transição, né, da infância para a idade adulta, é um ponto de ruptura, como eu falei, a oposição é uma ruptura, é quando você rompe a infância e adentra na idade adulta, e neste momento muitas pessoas são realmente chamadas à responsabilidade, né? A gente não pode esquecer que até pouquíssimo tempo para a história, né, para a história humana, 14, 15 anos de idade já era considerado uma pessoa adulta. Porque em muitos países, em muitos lugares, as pessoas morriam com 30, 35, 40 anos. Então, quer dizer, a pessoa já tinha vivido, até, com 16 anos, já tinha vivido praticamente metade da vida. Não é? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque agora, com o alongar da nossa expectativa de vida, com o alongar da nossa esperança de vida, é meramente uma oposição. Mas isso para uma pessoa que vivia 30, 40 anos, era um momento crucial para arrumar casamento, né? Para constituir família, para constituir bens, tá certo? Então, claro, houve essa mudança de paradigma, ainda bem, né? Evoluímos, estamos ficando cada vez mais velhos, o que é ótimo, mas também essa oposição ali entre os 14 e 16 anos, ela se ressignificou em quê? Perda de identidade. Sim. Porque lembra que eu falei que Saturno era o último planeta, né, para a astrologia clássica? Então, a própria Liz Green vai dizer, né, no livro dela, que Saturno era considerado, e o Jung também fala isso, Saturno era considerado para os medievais o Sol negro, né? Ele era o oposto do Sol, que era o último planeta. Então ele se opunha ao Sol. Enquanto o Sol era brilho, radiância, a nossa identidade, né, a nossa percepção, como a gente vê o mundo, como a gente mexe com o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas. Bom, Saturno é o oposto. Né? São os conflitos que nós temos com o mundo, são os conflitos que nós temos com nós mesmos, são os conflitos que nós temos com o outro, são os conflitos que nós temos com o dinheiro, enfim, depende a casa e o signo onde está o seu Saturno, mas quando ele entra em oposição, há esse ponto de ruptura e a gente perde muito da nossa identidade de criança. Entende? Então não é necessariamente uma perda ruim. Para alguns é muito mais sofrida do que para outros. Por isso que muitas pessoas passam pela adolescência de uma maneira assim praticamente né? Passei. Não aconteceu nada de muito interessante, não é? Fiz o meu ensino médio, saí, não é? Ou então estou fazendo ensino médio, nada muito interessante acontecendo, sou um aluno mediano, regular e tal. Para alguns é assim. Para outros, uma depressão, ansiedade, transtornos, problemas de saúde física, fisiológicos, tá? Por quê? Porque é uma ruptura mais difícil. Então, quanto mais essa pessoa esteve apegada à sua infância, apegada aos pais, apegada à família, né? Mais difícil vai ser essa oposição entre os 14 e os 16 anos, porque ela vai gerar essa ruptura e isso vai ser muito doloroso para essa pessoa, tá? Só que tem um ponto positivo nisso que depois eu vou falar, tá? Se essa pessoa ela sofreu muito nessa oposição, ela vai ter uma tendência a amadurecer mais também. Uma pessoa que ela passa por essa oposição quase incólume ou incólume, ela vai sofrer muito mais lá aos 30 anos no retorno. Mas eu já vou chegar lá. Então, quer dizer,
Essa oposição, ela é o ponto da nossa adolescência, né? No ponto em que nós estamos ali entre os 14 e 16 anos, né? E algumas pessoas podem sentir antes, ou um pouco depois, ou mesmo ali cravado, né? O Saturno cravado, em oposição. Então, quer dizer, é, é um movimento ali, é o primeiro movimento importante, né? Dessa pessoa para o mundo. Então, geralmente, quando essa pessoa ela vai, por exemplo, perdão, a repetição, é quando essa pessoa ela vai pensar já numa profissão de um modo saturnino. Ou seja, não é aquela coisa da criança, ah, eu vou ser astronauta, ah, eu vou ser bombeiro, você, né, que é da boca para fora. Ou se não é da boca para fora, é de um sentimento totalmente restrito, né, à infância, é uma fantasia. A partir dos 14, 15, 16 anos, isso no mundo atual, porque antigamente já começava a trabalhar nesse período, né? Agora ainda dá para pensar no que vai fazer, já é um momento em que a pessoa está se planejando profissionalmente, porque Saturno rege, né? Saturno rege Capricórnio, que é a casa 10, que é a casa da carreira, é a casa das profissões. Então, é um momento em que a pessoa ela começa a pensar na sua vida profissional também, né? E, portanto, ela vai largar aquelas fantasias de infância, ser jogador de futebol, de ser bailarina, de ser não sei o que, pra focar, não que algumas pessoas não vão ser jogadoras de futebol, bailarinas, enfim, mas a maior parte de nós, meros mortais, não seremos, né? E ali a gente tem o primeiro choque de realidade, porque eu percebo que eu pertenço a uma determinada classe social, a um determinado ambiente, a um determinado grupo de pessoas, né? E a uma determinada sociedade, e que as coisas não são assim tão fáceis, por exemplo, de eu sair, sei lá, de uma classe média para entrar numa classe altíssima e ser jogador de golfe, né? Então a gente começa a ver os limites também dentro da nossa questão financeira e social. A gente começa a ver os nossos pais, né? Como eles agem financeiramente. Ou seja, se uma pessoa mais, né, de classe mais baixa, vê o sacrifício dos pais para conseguir trazer o dinheiro para dentro de casa, a comida e tudo mais, pagar as contas. Se é uma pessoa de uma origem, né, mais abastada, mais rica, vê que esse dinheiro ele entra com uma facilidade, o que não quer dizer que esses pais não tenham de trabalhar muito, não é? Às vezes não, mas na maior parte das vezes quem tem muito dinheiro também trabalha bastante, né? No Brasil, infelizmente, é assim, as pessoas muitas vezes trabalham muito e ganham um pouco, e mesmo as que ganham muito, às vezes precisam trabalhar muito também, tá? Cada caso é um caso. Mas vai ter essa percepção financeira e vai começar a ter sua própria percepção financeira também. Porque vai chegar um momento que ele vai entender que, infelizmente, na sociedade que vivemos, o dinheiro é importante. O dinheiro é fundamental. E como se consegue dinheiro na nossa sociedade? Trabalhando. Apesar dos pesares, né? Apesar do que se vende aí atualmente, né? De que se pode ganhar dinheiro fácil. Aliás, totalmente contra a ideia de Saturno. Né? Para Saturno nada é fácil. Então, é essa noção de que, como é que eu ganho dinheiro? Trabalhando. Saturno rege o trabalho, rege o esforço, dedicação, limitação. Sempre brinco que Júpiter é o domingo, né? É o lazer, é a tranquilidade, ou é o dia de folga, né? Aquele dia que eu tiro de folga. Saturno é a segunda-feira. É a obrigação, é o limite, é o horário, é cumprir as coisas certinho. Então, é o primeiro momento que a gente percebe que se a gente quiser ter alguma coisa, a gente precisa oferecer algo em troca. Né? Nada vem de graça para nós. A gente começa a perceber que para que nós tivéssemos alguma coisa gratuita quando éramos crianças, alguém teve de pagar por isso. Por mais rico que fosse. Né? Na verdade, aquilo não veio de graça do mundo para mim. Aquilo não foi um presente dos deuses. Aquilo foi conquistado ali com o trabalho dos pais, dos responsáveis, dos avós. Alguém trabalhou muito para aquilo chegar para mim de graça. E agora eu começo a perceber que muitas coisas que eu quero, eu não vou conseguir de graça. Porque meus pais não podem pagar. Meus responsáveis não podem pagar. E eu ainda não posso pagar. Não é? Então, ao mesmo tempo que é um momento em que eu percebo a minha limitação financeira, também é um momento em que eu começo a sonhar com coisas. Né? Em que eu começo a querer coisas. Geralmente é na adolescência que a gente se torna um ser mais desejante.
Infelizmente, né, com a, com a tecnologia, enfim, com a propaganda, com o marketing, a criança está se tornando cada vez mais uma criatura desejante, né? Mas em geral, por exemplo, uma criança não almeja um tênis de marca, uma calça de marca, jeans, né? Ou então uma maquiagem cara. A criança, para ela, tudo tá bom. Pode ser filho de rico como for, né? Mas se ela não for uma criança mimada, né? Para ela tudo vai bem, tá tudo certo. Ela vai começar a entender que as coisas têm um determinado valor financeiro na adolescência. E ela vai, infelizmente, também perceber que valor financeiro significa, na nossa sociedade, status. Então, se o amiguinho dela vai com o tênis da Nike para a escola, quer dizer que esse amiguinho tem um status, porque ele pode pagar por aquele tênis da Nike. Isso é extremamente saturnino. Isso é extremamente relacionado a Saturno. Porque o que acontece? Esse tênis da Nike ele foi fruto de trabalho dos pais ainda. Ou talvez esse próprio adolescente que já trabalha. Ou seja, ninguém consegue ver o trabalho que está ali. Essa pessoa que teve que trabalhar, seja o pai desse adolescente ou esse próprio adolescente muitas vezes foi trabalhar para comprar aquele par de tênis. Mas o outro vê aquilo e fica desejante. E vai pedir pro pai, vai encher o saco do pai para comprar e não sei o quê. Então essa é a primeira oposição. É quando a gente se vê num mundo e a gente começa a perceber as limitações do mundo. Eu posso estender isso também para a questão amorosa, né? Primeiro término de um relacionamento, início de um relacionamento, ou seja, eu e o outro, eu e a outra, né? É eu e o outro indivíduo, né? E a maneira como ele age perante mim, tá certo? Muito bem, ali se passam os anos, né? Chegando entre os 21 e 23 anos, nós vamos ter então a segunda quadratura de Saturno, tá? Como nós falamos, né, que esse Saturno aqui hipotético, ele estava em Áries, ele fez oposição com Libra, que é o signo oposto de Áries, e ele vai fazer essa segunda quadratura no extremo oposto. A primeira quadratura foi em Câncer. A segunda quadratura vai ser em Capricórnio, né? Porque se você olhar num círculo, você vai ter 2 pontos de distância em 90 graus. Porque são 12 casas, com 30 graus cada uma. Então, essa segunda quadratura é um pouco diferente da primeira quadratura. Primeiro, pela questão da idade, né? Você já viveu uma quadratura e você já viveu uma oposição, então você já tem noção do que é Saturno, né? Você já entendeu que ele está falando de limites. E quando acontece essa segunda quadratura, entre os 21 e os 23 anos, é justamente o momento em que a maior parte das pessoas começou a trabalhar na nossa sociedade, né? Essa pessoa, ela, geralmente, se não está no primeiro, ela está no segundo emprego, no geral, mal remunerado, ela não ganha bem, porque ela ainda não tem experiência, ela não tem formação, ela não, né? Ela deve estar fazendo faculdade ainda. Geralmente a maioria das pessoas ingressa hoje no Brasil, né, na faculdade com 17, 18 anos, às vezes até com 19, alguns até depois. Então, quer dizer, 21, 23 anos ela está ainda na faculdade, ou começou a trabalhar e está trabalhando como estagiário, ou então numa função menor, né, numa função mais subordinada, né, dentro de uma empresa, enfim. Então é um momento em que a pessoa está iniciando a idade adulta. Ela começou a trabalhar, começou a fazer faculdade, a maior parte dessas pessoas já é independente, não todas, mas grande parte das pessoas nesse período já fica independente, já quer sair de casa, se não saiu, quer sair, né? E é um momento também em que pode já haver uma tendência, né, nos relacionamentos afetivos, as coisas ficarem mais sérias do que um simples namoro, né? O problema é que, como é uma quadratura, né, há complicações. E você pode perceber, é muito comum a gente ver pessoas casando aos 21 anos. Muito comum. Hoje em dia, não mais tanto, mas há uns anos, uns bons anos atrás aí, era muito comum ver as pessoas casando aos 21 anos. Então, o problema é que quando chegar
o retorno de Saturno, ou seja, ali nos 28, 29, dos 28 aos 30 anos, vai haver a separação. Por quê? Porque quando se casa em quadratura de Saturno, na segunda ou na terceira quadratura, já é um momento de crise. Essa pessoa já está numa crise, né, da vida adulta. É o início da vida adulta mesmo, né? Enquanto a oposição é a adolescência, a segunda quadratura ela já é o início da vida adulta, dos 21 aos 23 anos. Então é um momento em que essa pessoa ela está começando tudo independentemente. Agora ela não tem mais escola, ela não tem mais pais ligados nela. É ela por ela mesma. A partir dos 21 aos 23 anos, ela se vê num mundo que é só ela. Não tem como. Ela não vai mais ter a mãe, o pai, o responsável, o avô, a avó, o tio que ajuda, né? Às vezes sim, mas essa pessoa não vai ficar ganhando tudo dos pais, né? Ela não vai ter um professor para ficar em cima dela ali, corrigindo o que ela tem de fazer. Se ela cometer um erro, vai ser realmente, né, a própria vida que vai corrigi-la, a lei, né? Inclusive Saturno rege, né, os julgamentos, né, a justiça. Então, essa segunda quadratura de Saturno é uma quadratura muito delicada para relacionamentos amorosos, porque geralmente é um momento que as pessoas elas tendem a assumir relacionamentos mais sérios, né? Noivado, namoro realmente firme, viver junto, casamento. É um momento comum que as pessoas fazem isso, tanto homens quanto mulheres. E isso pode, né, se romper dentro de 7 anos. Vocês perceberam agora que eu estou falando desses movimentos, eles são, em média, acontecem a cada 7 anos? Então, esse é o período de Saturno, tá? O que a gente chama de período clássico de Saturno. Porque a cada 7 anos ele forma um ângulo no nosso mapa, no nosso Saturno natal. Então, né? De 0 a 7 anos é o Saturno natal. 7 anos tem a primeira quadratura. Os 14 anos tem a primeira oposição. 21, segunda quadratura. 28, primeiro retorno. Né? Depois, terceira quadratura com 35. Então, assim, a cada 7 anos acontece esse movimento na nossa vida. Tá certo? Então, é um momento de se repensar. Se você aí tá com 21 anos, tá? 22, até os 23 anos, 21, 22, 21 é a idade mais perigosa, 21 anos e meio, para ser exato, assim, exato, né? 21 anos e meio é a idade mais perigosa para você assumir um compromisso amoroso, dependendo do Saturno no seu mapa. Por exemplo, o cara tem Saturno na 7, né, que é a casa dos relacionamentos, a casa do casamento, né? É perigoso, porque pode haver uma separação, pode haver um divórcio já no retorno, aos 28, 29, 30 anos. Tá? Ou então tem Saturno na 5, que é a casa dos namoros, né? Dos noivados também, mas mais os namoros, é perigo de romper ali com 28, 30 anos. Ah, Carlos, mas meu relacionamento nem dura 2 meses, vai durar. Pois é, mas quando acontece aqui, Saturno faz as coisas para durar. Isso é o interessante. Saturno, se você faz um trígono de Saturno, então assim, você vai esperar, quer casar, por exemplo, deixa passar os 23 anos, ali pelos 25, 26, você vai ter o trígono de Saturno, que é um movimento excelente, né? Então assim, perdão, vai ter o sextil de Saturno, que são 60 graus de distância, que é um ângulo de oportunidades. Então assim, é um momento, né, espera mais 2 anos, 24, 25 anos, ali você vai ter esse momento, né, de trígono, que é um momento, de sextil, que é um momento de oportunidade. Sextil é um ângulo de oportunidade. Então é um momento perfeito para você casar. Ou então, né, você vai ter que esperar um pouco mais, que vai acontecer então, depois desse momento, o famoso retorno de Saturno. Muita gente já ouviu falar disso, muita gente não sabe o que é, mas já ouviu falar do retorno de Saturno. O que é o retorno de Saturno? É justamente isso. Ele andou no seu mapa e ele vai parar exatamente no mesmo ponto, no mesmo ângulo,
onde estava o Saturno no dia, na hora que você nasceu. Então, o nosso camarada aqui, por exemplo, quando ele tiver 28, 29 anos, tá certo? Saturno, em trânsito, vai fazer uma conjunção com o Saturno natal dele a 12 graus. Isso começa antes. Na verdade, quando Saturno está entrando, tá? Aqui no caso, como ele está a 12 graus, ele ainda está no primeiro decanato. Os primeiros 10 graus. Perdão, está no segundo decanato, já passou, né? 10 graus mais 2 graus, 12 graus. Está no segundo decanato já, então. Mas ele está entrando ali no primeiro decanato, essa pessoa já vai sentir o retorno de Saturno. E o que é o retorno de Saturno? O retorno de Saturno, ele acontece entre os 28 e os 30 anos, ou seja, é o momento em que você já tem um emprego decente, ou deveria ter, ou já está trabalhando com uma coisa que você gosta, né? Você já é um adulto completo. Aqui não tem mais desculpas. Aqui você é um adulto, tá? Então, quer dizer, se na primeira, na segunda quadratura, você era um jovem adulto, tinha 21, 23 anos, tá? Era um momento ainda de uma certa indecisão, você estava fazendo a faculdade, mas ainda não estava trabalhando direito, né? Estava fazendo um estágio, estava num outro emprego para pagar essa faculdade e tal, blá, 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 blá. Ou estava num relacionamento, mas ainda não sabia exatamente o que queria e tal. A partir do seu retorno de Saturno, dependendo onde ele estiver no seu mapa, não é? Dependendo do signo, do ângulo, do grau e da casa que ele estiver, ele vai... Aqui sim nós vamos ter uma grande ruptura mesmo, né? Então eu falei lá, né? Na primeira oposição, dos 14 a 16 anos, a gente tem uma ruptura. Dos 28 aos 30 anos, aqui é quando Saturno vai cobrar pela primeira vez de você. Até então ele não cobrou nada de você. Do 0 aos 30 anos ele não te cobrou nada. Ele só foi te mostrando o trajeto. Tá certo? Chegou entre os 28 e os 30 anos, ele vai te cobrar. Ele vai chegar e vai dizer assim: o que você fez até agora que você vai me mostrar? E aí vai depender da casa e do signo. Vamos para o nosso exemplo aqui do nosso camarada. O cara tem Saturno em Áries na 12, né? Saturno em Áries na 1 a 12 graus. O que se esperava desse camarada? Ou dessa camarada? Que ela ou ele tivesse aprendido a lidar com impulsividade, com a autoestima, com a raiva, não é? Porque essa pessoa ela tem o Saturno no ascendente, que já mexe com a autoestima, que já mexe com o eu, né, com a personalidade, e ela é em Áries ainda. Então, quer dizer, é uma dupla situação de autoconfiança, impulsividade, tá sempre na defensiva, né? Ser violento consigo mesmo, porque é no ascendente, é na casa 1. Né? Então, esse Saturno no retorno, quando ele passar nos 28 aos 30 anos de idade dessa pessoa, ele vai perguntar: e aí, o que você fez para melhorar essa autocrítica, essa autodestrutividade, essa falta de autoestima, né? Essa percepção de que tudo se resolve na porrada e que no fim você realmente é quem apanha. Se essa pessoa trabalhou a vida inteira isso nesse setor da vida, o retorno de Saturno é maravilhoso. É o momento em que ele vai colher os frutos de todo o trabalho desses 28, 30 anos. O que acontece é que na maior parte das vezes, infelizmente, né, nós não somos comunicados ou não fazemos o nosso mapa astral, né, não cuidamos disso, não vemos em qual setor Saturno está atuando na nossa vida, em qual casa, em qual signo, né, quais ângulos tensos natais ele tem com outros planetas, ou positivos. A gente não sabe qual é o nosso real problema na nossa vida. E aí acontece no retorno de Saturno o quê? Divórcio, separação de casal, quando não é casado, né,
jurídico, ali no civil, né? Ah, brigas familiares, perda de parentes. Saturno é inclemente. Não é? Saturno é inclemente, ou seja, ele não está nem aí, mas ele não está nem aí mesmo para você. Então quer dizer, ele mata o seu pai, mata a sua mãe, ele te causa uma doença grave, daí doença crônica, né? Vem de Cronos, ou seja, uma doença que vai acontecer com você pro resto da sua vida. A maior parte das doenças crônicas, por que elas têm esse nome? Porque elas começam a acontecer a partir dos 28, 30 anos da pessoa. Né? Então é um momento de crise. Se a pessoa ela não soube lidar com esse setor da vida dela, né, de maneira sábia, com o auxílio de um astrólogo, com o auxílio de um terapeuta, ela vai sofrer muito. E infelizmente, a maior parte dos casos, as pessoas que a gente atende, né, e eu não sou o único que estou falando isso, vários colegas meus e até pessoas, astrólogos que eu nem conheço, falam isso. A maior parte das pessoas vai procurar um astrólogo justamente entre os 28 e os 30 anos. Por quê? Porque está vivendo o retorno de Saturno. Então, Carlos, como é que eu faço? Bom, se você tem menos de 28 anos, é um momento para você procurar um astrólogo, fazer o seu mapa, ver onde está o seu Saturno e tentar amenizar, porque quanto mais velho você fica, mais difícil é. Né? Quanto mais próximo dos 28, 30 anos, pior é para mudar esse hábito, para mudar esse problema, para, né, se separar de uma determinada situação. Depende de onde o Saturno está. Né? Quanto mais cedo, melhor. Então, assim, é um momento em que a maior parte das pessoas procuram um terapeuta, procuram um astrólogo, é entre os 28, já começa ali nos 27 anos, tá? Dos 27 até os 30 anos é o momento que a pessoa começa a entrar em crise. Por quê? Primeiro porque já não tem mais muito o que sonhar, né? Lembra lá do sonho que eu falei dos 14, 16 anos da oposição? Então, o que você ali tinha para concretizar, já concretizou com 30 anos. Vamos ser honestos, né? Ah, Carlos, mas você está sendo injusto. Não, não sou eu. É Saturno. Eu só estou dizendo o que se interpreta de Saturno. Para ele, aos 30 anos você já deveria estar sem sonhos. Já deveria ter entendido que o mundo é aquilo ali mesmo e a vida é aquela ali mesmo e acabou. Se você tem sonhos após os 30 anos, isso é fantástico, é maravilhoso. Mas Saturno não está nem aí. Para ele isso é indiferente. Ele quer saber se você aprendeu coisas, se você sabe lidar consigo mesmo, sabe lidar com os outros, ou seja, se você fez a lição de casa. Você teve 30 anos para fazer a lição de casa. Se você não fez, meu caro, complicado. E lembra que eu falei que se você, na primeira oposição, né, aos 14, 16 anos, você teve uma grande crise? Então, quando você chega, né, no primeiro retorno aos 28, 30 anos, a crise vai ser bem menor. Porque como você teve que lutar lá 15 anos atrás, né, para combater uma crise, seja ela qual fosse, né, separação dos pais, um término de namoro muito difícil, uma rejeição, enfim, uma doença. Saturno mexe com qualquer área, dependendo do lugar onde ele está no mapa, né? E você sofreu muito lá, a tendência de você sofrer menos no primeiro retorno, ou nem sofrer, é grande. Porque você já aprendeu a lidar com aquilo. Né? Você ficou de cara com aquilo aos 14, 15 anos. Então, não é novidade para você o problema que você tem. Agora, o perigo é, como a maior parte das pessoas hoje, aos 14, 16 anos, elas ainda são infantis, elas não tiveram experiência, né? Elas não aprenderam com os erros, elas não viram os erros, elas vão chegar aos 28, 30 e vão ter um retorno de Saturno fodido. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, é um tempo precioso. Por exemplo, um momento legal para você, 2 momentos bons para você procurar um astrólogo é na primeira oposição, entre os 14 e 16 anos, e também, já é um pouco tarde, mas antes tarde do que mais tarde, na segunda quadratura aos 21, 23 anos. São 2 momentos bons para você procurar um astrólogo para ver como é que vai ser o seu retorno de Saturno.
Porque desses momentos que eu falei até agora, o mais importante da sua vida é o retorno de Saturno, porque isso vai acontecer a cada 30 anos. Então você só vai ter uma segunda chance de ter um retorno de Saturno aos 60 anos de idade. E se você tiver muita sorte, pode ter um retorno, o terceiro retorno de Saturno, aos 90 anos. Tá entendendo? Então, a cada 30 anos só você tem um retorno. O Saturno vai parar no mesmo ponto onde está o teu Saturno natal. Então, é o seu aniversário de Saturno. A gente não pode chamar de aniversário, porque aniversário vem de ano, né? Mas é a cada 30 anos você tem esse retorno. Depois desse retorno você vai ter a terceira quadratura, eu não vou me aprofundar mais aqui, dos 35 aos 37 anos, né? Que geralmente é um momento também de crise, onde acontece muita separação, né? Aqui já é uma coisa mais vinculada à profissão e amor. Né? Já não é mais tanto identidade, já não é mais tanto, né, ao psicológico, já tem muito mais a ver com questões mesmo físicas, materiais, né? E amor. Vai ter a segunda oposição, que ela é uma prévia do segundo retorno, aos 44, 45 anos. Vai ter a quarta quadratura, 50 e 52, né? E vai ter então o segundo retorno de Saturno entre os 58 e 60 anos de idade, tá? E assim sucessivamente, vai ter a quarta quadratura, a quinta quadratura, a terceira oposição e por aí vai, tá? Não são pouquíssimas pessoas que vivem até os 90 anos e são menos ainda as que vivem até os 120. Tiver muita sorte de viver até os 120, eu acredito que no futuro vivamos até os 120, será o quarto retorno de Saturno, né? Então, veja, nós temos na verdade, de forma bastante sólida, né, que a gente pode apalpar 60 anos, ou seja, dois retornos. O primeiro retorno e o segundo retorno. Então vamos aproveitar isso. Meus caros, eu espero que tenha sido pelo menos um pouco esclarecedor isso aqui. Saturno é um planeta difícil, né? Ele lida muito com a nossa vida, ele é o planeta da morte, mas como você pode perceber, ele também é o nosso planeta da vida. Cada situação da nossa vida em que nós vemos um limite, uma imposição, uma regra, uma ordem, não é necessariamente uma situação ruim, como eu disse lá no começo. Pode ser um limite, você chegou a um limite, que se você, caso você transpassasse aquele limite, certamente seria muito pior. Então Saturno ele é bom em conter a gente, né? E a gente precisa de contenção. Nós seres humanos precisamos muito de contenção porque nós somos muito exagerados. Nós não temos essa noção de limite. Então, algumas pessoas mais do que outras, algumas pessoas são mais limitadas, né? Não no sentido pejorativo, no sentido realmente de serem equilibradas, saberem quando parar, mas a maioria de nós não, né? E é justamente no setor onde Saturno está na casa, no grau e no signo que ele está, que é onde justamente nós precisamos de um freio, né? Onde a gente precisa aprender alguma coisa importante na nossa vida, né? Por isso que a Alice Green, por exemplo, chama ele de planeta do karma, porque justamente é onde está o nosso maior problema de vida. Não é onde está Plutão, não é onde está Urano, não é onde está Netuno, não é onde está o Sol, a Vênus, Marte, é onde está Saturno. Então ele é um planeta muito importante. Ele é um planeta que desempenha para nós um papel de tempo. Então nós temos de saber viver o tempo, porque ele é limitado também. É isso, meus caros. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até o próximo vídeo.